assessor do ministro do Turismo é preso em operação que investiga falsas candidatas do PSL. O objetivo seria desviar recursos. Viagem ao Caribe cancelada. Senador Assir Gurgax teve autorização revogada pelo Supremo. Ele cumpre pena em regime aberto. Fórum Nacional das Corregedorias debate desafios e busca soluções para o trabalho dos corregedores. O CNJ acabou por abranger no texto constitucional um outro papel, que é importantíssimo, o de planejamento estratégico do Judiciário Nacional. E ainda, uma pousada no litoral norte de São Paulo vai indenizar um casal que foi impedido de se hospedar com o filho de 1 ano. Eles vão receber R$3.000 por danos morais por não terem sido informados sobre a restrição no momento da reserva. Olá, boa tarde. Boa tarde. Um assessor especial do ministro do Turismo foi preso hoje de manhã em uma operação da Polícia Federal que investiga candidaturas laranjas do PSL. E quem tem as informações e conversa com a gente agora ao vivo sobre esse assunto é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Então, além de Matheus von Rondon, outras 2 pessoas também foram presas. O PSL, Partido Social Liberal, está sendo investigado desde fevereiro. A suspeita é usar candidatos fantasmas para desviar recursos de campanhas eleitorais. Segundo a PF, pessoas recebiam esses recursos e depois das eleições devolviam para o partido. Esse assessor, ele teria recebido os valores por meio de uma empresa de fachada. Em nota, o Ministério do Turismo disse que ainda aguarda mais informações para poder se pronunciar. Já o PSL afirma que as contas de campanha foram aprovadas pela Justiça Federal e que não houve nenhuma irregularidade. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Evne, pelas suas informações. Preso no regime aberto, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, não poderá mais viajar de férias para o Caribe. A autorização foi cancelada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O senador, que cumpre pena de 4 anos e 6 meses de prisão em regime aberto, pediu à Justiça do Distrito Federal a autorização para viajar e foi atendido. Mas a liberação para a viagem ao exterior foi considerada indevida pelo ministro Alexandre de Moraes, que determinou também que o senador entregue o passaporte no prazo de 24 horas. Gurgax foi condenado pelo Supremo no ano passado por crimes contra o sistema financeiro. A realização de busca e apreensão no Congresso Nacional que envolva parlamentares só pode ser feita com a autorização do Supremo Tribunal Federal. A decisão da Corte anulou parte de provas obtidas em uma operação da Polícia Federal no Senado. Em 2016, a Operação METS da Polícia Federal investigou a provável ajuda de policiais legislativos a senadores. Os servidores teriam feito varreduras em gabinetes e em residências funcionais para tentar obstruir investigações da Lava Jato. A busca e apreensão no Senado, as interceptações telefônicas de parlamentares e a prisão temporária dos policiais durante a operação foram autorizadas por um juiz federal de Brasília. Na época, a operação foi suspensa por decisão do então ministro Teori Zavascki. A discussão veio parar no plenário do STF. Poderia um ministro de primeira instância determinar essas medidas? O ministro Edson Fachin, relator de 2 ações sobre o caso, disse que o juiz de primeiro grau não poderia autorizar, já que existiam indícios da participação de parlamentares nas investigações. Sobre as provas, anulou as interceptações telefônicas e permitiu a perícia em maletas apreendidas. Os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli concordaram que houve desvio de competência do juiz de primeiro grau. A diferença é que, para eles, todas as provas seriam nulas. São imprestáveis no processo as provas obtidas em desrespeito aos direitos, principalmente os direitos fundamentais. E essas provas, essa busca e apreensão, essas buscas e apreensões, elas obtiveram provas em desrespeito ao princípio do juiz natural, em desrespeito ao devido processo legal. Eu peço vênia os votos do relator e dos que acompanharam
e aos percussentes votos do ministro Marco Aurélio e do ministro Celso de Mello, que discutiram a questão da legitimidade, ao fim e ao cabo, né, da presente reclamação, mas eu superaria isso e, nesse sentido, eu conheço da reclamação e vou julgá-la procedente em maior extensão, tal qual fez o ministro Alexandre de Moraes, porque a mesa do Senado compareceu como assistente. Embora a assistência não seja obrigatória, mas o que demonstra que, se nós não entendemos que não há os parlamentares envolvidos pedindo a reclamação, mas o Senado é, evidentemente, o proprietário de objetos que estão aqui apreendidos e de telefones que foram interceptados. Por outro lado, os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello consideraram que não ficou comprovada a participação de autoridades com foro privilegiado e, portanto, a decisão poderia sim ter partido do juiz federal. Até aqui não surgiu sinalização minimamente concreta, a não ser que se potencialize a capacidade intuitiva, minimamente concreta de envolvimento de parlamentar ditar a vinda desse procedimento para o Supremo e, na cautelar, concluo pela extinção respectiva ou, não, concluo pela baixa. Não existem em nosso país e não devem existir em nosso país santuários de proteção a delinquentes comuns. Os poderes da República não são imunes, muito menos indevassáveis à atividade investigatória do Estado e à obtenção de elementos probatórios destinados a demonstrar, a evidenciar a prática e a autoria ou participação de alguém no cometimento de delitos. Mas a maioria decidiu seguir o relator, ministro Edson Fachin. Há indícios de que a atuação da Polícia Legislativa do Senado tenha se dado por determinação ou, pelo menos, por requerimento de senador da República. Portanto, foram atos praticados, aparentemente, por determinação ou por delegação ou por ordem de alguém que tinha este poder. Já na sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral, os ministros negaram uma representação do presidente Jair Bolsonaro contra Fernando Haddad e Manuela Dávila. Na ação julgada pelo plenário, o presidente Jair Bolsonaro, então candidato à presidência, e sua coligação acusavam a coligação adversária de receber recursos de sindicatos, além de incentivar movimentos contra Bolsonaro em universidades. O plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Jorge Mussi, de que não houve irregularidade nos fatos apontados no processo. A mobilização política empreendida pelas entidades sindicais, formulada concretamente pela realização de reuniões com candidatos, é natural e salutar ao processo de amadurecimento político. A vontade coletiva de determinada classe trabalhadora, expressada pelos sindicatos da categoria profissional, pode e deve ser levada aos candidatos e aos partidos políticos. Na sessão de quarta, os ministros mantiveram a cassação de Juraci Fagundes Jacome e Edésio Vital Neto, eleitos em 2016, prefeito e vice da cidade de Nova Porteirinha, em Minas Gerais. Eles foram cassados pelo TRE do Estado por abuso de poder econômico e compra de votos. O tribunal entendeu que houve irregularidade na distribuição de combustível perto do período eleitoral. Com a decisão, está mantida a eleição suplementar marcada para o dia 7 de julho. O número de tickets apreendido corresponde ao dobro da diferença de votos entre o candidato eleito Juraci e o segundo colocado, que foi de 117 votos apenas. Assim, o acórdão regional, com base em amplo conjunto probatório, formado por provas documentais, testemunhais e gravações, conclui que houve doação indiscriminada de combustível a eleitores por intermédio de terceiro ligado à chapa majoritária integrada pelos recorrentes, a configurar
a anuência das condutas perpetradas em benefício deles. O plenário desaprovou a prestação de contas referente às eleições de 2014 do PPS. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu que houve irregularidades como falhas na identificação de doadores, o que levou à rejeição das contas. O montante das irregularidades constatadas foi de R$ 642 mil, equivalentes a 21,7% do total de recursos aplicados pelo partido nas eleições de 2014, que foi de R$ 2.958.945,87. Tendo em vista a expressividade do valor absoluto e a relevância do percentual, não é possível cogitar da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. As contas das eleições de 2014 do PSOL também foram desaprovadas pelo plenário, que seguiu o entendimento do relator, ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro afirmou que o relatório apontava omissão das contas parciais, além de despesas realizadas após as eleições e outras irregularidades. Imagina só, chegar numa pousada e ser impedido de se hospedar porque estava com um filho de 1 ano. Pois é, esse é um assunto para o próximo bloco. O juiz entendeu que houve falha na prestação do serviço porque os hóspedes foram pegos de surpresa, já que não foram informados sobre a restrição no momento da reserva feita pela internet. A Justiça de São Paulo condenou uma pousada no litoral norte do estado por não ter informado aos hóspedes que o local não aceitava crianças. De segunda a sexta, este hotel recebe muitos hóspedes que vêm a trabalho. Mas quando o fim de semana vai se aproximando, o hotel muda de público. Os espaços são adaptados para receber também crianças e animais. Tudo devidamente registrado e dentro da lei. Criança só acompanhada por pais ou responsáveis. A lei é bem clara com respeito à hospedagem de menores, de crianças e adolescentes. O menor só pode se hospedar se acompanhado do pai ou da mãe ou com uma autorização por escrito dos responsáveis, né? Ou com o responsável. E, lamentavelmente, há muita desinformação com respeito a essa lei e não é pouco comum que pessoas se apresentem no hotel com um sobrinho ou com um filho de um companheiro de um amigo de um filho e aí, nesse caso, a gente não permite a hospedagem. Caso o hotel seja diferente desse aí, não aceite criança de jeito nenhum. Isso tem de estar claro e ser informado de forma eficiente. Mas não foi o que aconteceu com uma pousada no litoral norte de São Paulo. Ela vai ter que pagar R$ 3.000 de indenização por danos morais a um casal com um bebê de 1 ano, porque foram impedidos de se hospedar porque o local não aceitava crianças. O juiz entendeu que houve falha na prestação do serviço porque os hóspedes foram pegos de surpresa, já que não foram informados sobre a restrição no momento da reserva feita pela internet. O site de reservas também foi condenado porque permitiu cotar as diárias, incluindo uma criança, na consulta de hospedagem da pousada. Para o juiz, a conduta negligente gerou aborrecimentos e constrangimentos aos hóspedes e, por isso, reconheceu o dever de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor ele também estabelece a responsabilidade objetiva das empresas e dos estabelecimentos comerciais, o que significa que, independente de culpa, ou seja, não se faz necessário se provar que o estabelecimento comercial agiu com negligência, imprudência, dolo. Independentemente dessa questão, o simples fato dessa comunicação sobre os bens e serviços não ter sido eficiente já gera o dever de reparação por parte do estabelecimento comercial, nem que seja exclusivamente no âmbito moral. E sobre o assunto, vamos conversar agora com Benjamin Barros, advogado do consumidor. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo Boa bem? tarde. Esse caso que a gente viu aí na reportagem é discriminação? Na verdade, ele é mais uma prática abusiva advinda do Código de Defesa do Consumidor, porque não foram informados os consumidores que não se permitia essa hospedagem de crianças, bebês, o que seja. Essa falta de informação é uma prática abusiva. É fundamental que tenha transparência entre as partes.
Doutor Benjamin, tendo transparência, o hotel ou estabelecimento pode se negar a receber algum tipo de público ou isso fere algumas garantias, como a Constituição prevê o direito de ir e vir? Enfim, isso é permitido? Na verdade, eu utilizaria o verbete de cada caso é um caso, porque existe um conjunto de legislações que criaram algumas circunstâncias e algumas questões, e aí você tem que analisar realmente o caso concreto, se de fato houve ou não uma violação à lei. Porque tem a livre iniciativa das empresas de explorar um nicho do mercado, mas essa livre iniciativa não pode violar direitos, né? É o direito da dignidade da pessoa humana, da discriminação, seja por religião, por idade também, por sexo, cor. Tem o ECA também no caso da criança e do adolescente, que tem essa proteção também de respeito, de dignidade. E tem, quando tiver relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, que também trata das práticas abusivas, como aconteceu na matéria, né? A gente sabe que alguns hotéis, pousadas, não recebem crianças, não aceitam crianças porque querem uma conduta ali, digamos, num ambiente de tranquilidade e paz, inclusive como se fosse um conceito do hotel. Simplesmente por esses motivos, é possível fazer essa discriminação, essa proibição? Eu diria que sim. Tem muito debate sobre a matéria, mas a grande corrente é de que haveria uma discriminação se o sentido dessa proibição for a tranquilidade, a paz, um hotel boutique, alguma coisa assim. Não pode haver essa discriminação. Agora, se o hotel não tem uma estrutura adequada para receber essa criança, né, de estrutura física mesmo que eu digo, aí é um argumento plausível? Exatamente. Há casos em que há essa proibição por duas questões simples, né? De segurança, realmente a estrutura oferece algum perigo às crianças e o hotel não tem como controlar isso, até aqueles hotéis que ficam pousadas no campo, né? Que tem animais, cerca, enfim, cachoeiras e tudo mais. E tem a questão do local ser inapropriado para aquele público. A gente sabe que aqui no Brasil tem festas que acontecem 24 horas dentro de um hotel. Para a criança não é indicado, apropriado ficar naquele convívio com bebida alcoólica, com festa, promiscuidade, por aí vai, né? Agora, nesse caso específico da reportagem, o fato dos pais não terem sido informados, isso de fato feriu o direito deles ali, né? Exatamente. Eles foram levados a crer que fizeram a reserva, que estaria tudo certo, e foram surpreendidos no momento de se hospedar. Isso, com certeza, foi uma prática abusiva, foi reconhecida pelo judiciário do que a gente viu na matéria, e eu já advirto, tem que ter a transparência. Hoje em dia a gente tem as mídias sociais, tem o telefone, enfim, todos esses canais de comunicação, o hotel, a pousada tem que realmente informar, né, digamos, de que não pode hospedar as crianças. Ok, doutor Benjamin, mais uma vez, muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. E você vai ver a seguir, um fórum em Brasília busca desenvolver projetos para melhorar a atuação das corregedorias de todo o país. Vamos discutir e debater a cada 3 meses com todos os corregedores o plano de ação uniformizado de todas as corregedorias. Desenvolver novos projetos e ferramentas para aperfeiçoar a atuação das corregedorias de todo o país. Essa é a ideia do Fórum Nacional das Corregedorias que acontece em Brasília. A primeira edição do evento reúne corregedores eleitorais, trabalhistas, federais, estaduais e militares. Desenvolver projetos e ferramentas para melhorar a atuação das corregedorias em todo o país. É com este objetivo que o Poder Judiciário e o Conselho Nacional de Justiça promovem o FONACOR. O segundo dia de eventos foi aberto pelo ministro Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça. O papel de orientar a atuação de juízes foi o assunto de destaque no primeiro painel do dia. Além do painel sobre o papel de orientação da Corregedoria Nacional de Justiça, os participantes acompanharam outros 3 painéis que trataram de temas relevantes para o Poder Judiciário. As metas para o Conselho Nacional de Justiça, a migração para o processo judicial eletrônico e a atividade notarial e registral. O objetivo é mostrar o trabalho e desafios enfrentados por cada corregedoria e a troca de experiências e ideias, já que corregedores federais, eleitorais, trabalhistas, militares e estaduais participam do encontro. O grande desafio da justiça, das corregedorias, é justamente a exigência de um padrão de comportamento ético nacional. Nós temos o Código de Ética da Magistratura, mas como todo o código que é estabelecido com base em princípios e
em elementos que não são regras propriamente com um conteúdo semântico objetivo, são princípios, nós precisamos retirar interpretações que sejam minimamente, digamos assim, uniformes no Brasil inteiro. A abertura da primeira edição do Fórum Nacional das Corregedorias no Conselho da Justiça Federal nesta quarta-feira foi marcada por uma aula magna do presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli. Ele falou sobre a atuação da Justiça na pacificação social e o trabalho do CNJ. Concebido inicialmente como órgão de controle, o CNJ acabou por abranger no texto constitucional um outro papel, que é importantíssimo, o de planejamento estratégico do Judiciário Nacional. E ambas as funções hoje são exercidas com idêntico peso e relevância. A ideia da Corregedoria Nacional de Justiça é que os fóruns sejam realizados com frequência. Para o Corregedor Nacional de Justiça, o FONACOR é fundamental para estabelecer as metas do ano que vem. Dentro desse fórum, nós vamos discutir e debater a cada 3 meses com todos os corregedores o plano de ação uniformizado de todas as corregedorias, inclusive com a implantação do PJE-COR, seria o Processo Judicial Eletrônico Corregedoria, ou seja, uma só linguagem para todas as corregedorias do Brasil. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve analisar ações que questionam limites territoriais dos estados do Mato Grosso e do Pará. São 3 ações que discutem o tema. 2 delas foram apresentadas pelo estado do Mato Grosso contra o Pará, pedindo uma revisão do limite territorial acordado entre os 2 estados em 1900. A disputa envolve mais de 2 milhões de hectares, que atualmente pertencem ao Pará. Mas, segundo o estado do Mato Grosso, a área não corresponde ao que foi definido na lei. Na época, ficou acordado que o marco geográfico entre os 2 estados ficaria no Salto das 7 Quedas, localizado à margem do rio Araguaia, na divisa entre os 2 estados. Mas, 22 anos depois, o IBGE teria se equivocado quando traçou numa coleção de mapas outro marco, a Cachoeira das 7 Quedas e não o Salto das 7 Quedas, violando a lei. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal determinou que o Serviço Geográfico do Exército fizesse uma perícia. O estado do Mato Grosso pede a impugnação desse procedimento, porque, segundo a defesa, os peritos se basearam em mapas antigos. Já o estado do Pará pede para que as ações sejam julgadas improcedentes e a demarcação fique como está. O relator das ações no Supremo é o ministro Marco Aurélio. E vamos ver agora a pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal da sessão de logo mais. Imposto de renda é o primeiro tema da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, com a retomada do julgamento de recurso sobre constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do imposto de renda à pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido. Ordem social é tema que começa com a ação na qual se cobra indenização por terras que teriam sido abrangidas pelos limites da reserva indígena Parabuburi, no Mato Grosso, sem que tenha havido desapropriação. Sob o tema Ordem Social ainda, o julgamento conjunto de mais de 50 processos envolvendo questões de terras indígenas. Matéria processual também é tema da pauta envolvendo questões indígenas, com 2 agravos na mesma ação rescisória. Separação de poderes e federação fecha a pauta com o julgamento de controvérsia sobre região de fronteira entre o estado do Mato Grosso e o estado do Pará, com uma ação e 2 recursos apresentados no mesmo processo. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E foi lançado na Biblioteca do Supremo a obra Poder de Polícia no Direito Administrativo, do autor Estevão Gomes. Um novo paradigma sob a perspectiva conservadora do poder de polícia no direito administrativo. A definição é do próprio autor do livro, que trata do tema.
Em 265 páginas e 5 capítulos, o autor fomenta o debate sobre um tema que já parecia superado na literatura moderna e sobre o qual paira a polêmica. Durante o lançamento da obra, na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, o autor Estevão Gomes, que é assessor no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou da crítica histórica que recai sobre a origem autoritária do Instituto e traz à luz o debate à suposta incompatibilidade desse poder com o Estado democrático de direito. Eu supero todas as críticas, falo de todas elas e também digo por que os modelos alternativos criados eles não são suficientes para superar o poder de polícia. Então a ideia do livro é passar um pouco por esses temas, sem esquecer das transformações ao poder de polícia, derivados das novas ideias do direito administrativo contemporâneo. O ministro Luiz Roberto Barroso foi o autor da apresentação da obra. Durante a cerimônia de lançamento do livro, o ministro destacou a pertinência do tema exatamente quando a democracia no Brasil completa 30 anos. Consolidada com a Constituição de 1988, e afirmou que a obra traça um novo paradigma sobre o tema que serve para superar preconceitos e aperfeiçoar o Instituto. É preciso resgatar um pouco este papel ordenador do Estado, seja no direito penal, sério, mais moderado e igualitário, seja nesse direito administrativo ordenador. De modo que um Estado que atua com proporcionalidade dentro da lei e da Constituição, observando o devido processo legal, ele pode e deve ser um aliado do cidadão e não um adversário. É isso que o livro procura demonstrar. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você, até amanhã. Uma ótima tarde e até amanhã.